Muito bem, então vamos para a aula 5, a parte de eletricidade, eletrodinâmica, magnetismo, todas aquelas coisinhas faceizinhas, barbadinhas. Bom, eletrostática, a primeira fórmula, que serve tanto para eletrostática quanto para eletrodinâmica, é uma fórmula geral, é o Kiné. A quantidade de carga é o número de elétrons ganhados ou perdidos vezes a carga elementar. Eu acho bacana saber de cor a carga elementar, tá? Apesar da maioria dos exercícios te fornecer ela quando eles querem que tu use, acho que é uma constante física bem importante, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Claro que existem as 3 eletrizações, numa revisão não dá para te revisar tudo. Se tu tem dúvida nisso, dá uma olhada lá no livro na eletrização por contato, por indução e por atrito. Aqui vamos fazer um esqueminha do contato. Após a eletrização por contato, as cargas podem ou não serem iguais. Por que as cargas podem ou não serem iguais? Porque pode ser eletrização por contato de corpos do mesmo tamanho ou corpos de tamanhos diferentes. Mas os potenciais elétricos sempre serão iguais. A eletrização por contato termina quando o potencial elétrico de um corpo fica igual ao potencial do outro. Aí não tem mais DDP, não tem mais elétrons se movimentando. Então cuida com isso, tá? Força elétrica, KQQ sobre D ao quadrado, bem parecido a fórmula da força elétrica com a da força gravitacional. Importante ressaltar aqui que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso aparece bastante. Campo elétrico pode ser a força dividido pela carga de prova ou a constante vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Então tem que observar que tem duas maneiras diferentes de calcular o campo. Uma é em função da carga de prova ou de teste e a outra é em função da carga geradora. Por isso que quando você vai resolver um exercício de campo, pela leitura tem que identificar qual que é a de prova, qual que é a geradora, senão vai dar tilt. Aqui nós temos a velha e boa equação do potencial, Kq sobre D. Aparentemente a única diferença do potencial e do campo é que numa distância é ao quadrado e na outra distância não é ao quadrado, mas a gente sabe muito bem que isso é só a pontinha do iceberg. Trabalho é a carga que tu transporta vezes a diferença de potencial que tu submete a ela. Por que eu fiz essa flechinha aqui na carga em toda a forma do trabalho? Porque essas duas grandezas são escalares. Como elas são grandezas escalares, nessas fórmulas você deve deixar o sinal. Ah, o que eu fiz ali, meu? Tô bem lost. Tem que deixar o sinal. Deixar o sinal. Aliás, o maior pega-ratão do trabalho e do potencial é tu te esquecer de deixar o sinal. Quando você for fazer os exercícios, tu vai ver, vai ter sempre a mesma resposta, um valor positivo e um valor negativo. É a única forma, as únicas formas da eletrostática que se deixa o sinal. Nessas três aqui, a gente não deixa o sinal porque as grandezas são vetoriais. E a fórmula do VED, VAB igual a E vezes D. Essa fórmula é uma fórmula que a URGS, por exemplo, gosta muito. Importante ressaltar que essa fórmula só vale para o campo elétrico uniforme. Tu não pode usar essa fórmula em qualquer situação. Tu só pode usar essa fórmula numa situação que o campo elétrico for constante. Condutores esféricos. É bom saber que o campo no A vale zero. No interior de um condutor não tem campo. Saber que o campo no ponto B, que é a superfície da esfera, é kq sobre 2r ao quadrado. E saber que o campo no ponto C é a velha equação kq sobre d ao quadrado. Só que nessas equações aqui, d é sempre a distância do ponto até o centro da esfera. Porque tu considera o centro da esfera como o centro da distribuição eletrônica. Potencial é diferente de campo. Observa aqui que no ponto A, que é um ponto interno da esfera, não tem campo, mas tem potencial. O potencial de uma esfera ou de qualquer ponto no interior da esfera é o mesmo. Então, o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B, que é igual a kq dividido pelo raio da esfera.
O potencial do ponto C, que é um ponto externo, é Kq sobre D. E aí, de novo, a distância é sempre em relação ao centro da esfera. Eletrostática é uma matéria chatinha, é uma matéria que é bom dar uma olhada, tá? Bom, depois disso, vamos para eletrodinâmica. Aqui em eletrodinâmica, sim, né, pessoal? Enem total e completo. Primeira equação, a famosíssima kit. A quantidade de carga é a corrente vezes o tempo que a corrente circula no condutor. No gráfico da... Ah, aqui saiu errado, tá? Não é carga aqui, ó. Ah, isso aqui é uma falha do livro do professor. Apaga isso aqui, pelo amor de Deus. Esse eixo Y não é carga, é corrente. No gráfico de corrente por tempo, a área da figura é a quantidade de carga que atravessa o corpo. Bom, continuando aqui, o que a gente tem então? As leis de Ohm. Primeiro, o famosíssimo URI, tradicional, DDP resistência vezes corrente. A segunda lei de Ohm, que muita gente esquece, a resistência depende da resistividade do comprimento do condutor dividido pela área da secção transversal. Então, a resistência de um condutor depende do material, depende do comprimento do condutor e depende da área da secção, que na realidade é a grossura do fio, é a bitola. Aqui a gente entra direto no Enem. Π, a fórmula original de potência é π, mas o π pode ser aberto em piriri e pode ser aberto em U ao quadrado sobre R. Lembrando que a mais usada, a mais importante dessas três é essa aqui. Por quê? Porque essa é a fórmula, é a equação que deve ser usada numa associação em paralelo. E 90% dos circuitos são em paralelo. E a fórmula do Enem, energia igual a potência vezes tempo. Essa eu até deixei separada aqui porque é essa que vai cair no Enem. Essa equação aqui de física foi a única equação que caiu em todas as provas do Enem até hoje. Isso aqui é a energia elétrica consumida, se tu não te lembra, faz uma flechinha aí e escreve, energia elétrica consumida, é a potência do aparelho vezes o tempo que ele permanece ligado. Qual é o problema dessa fórmula? As unidades. A potência no SI é medida em watts, o tempo no SI é medido em segundos. Watt vezes segundo resulta no joule. Só que a energia elétrica quase nunca é medida em joules, porque joule é um valor muito pequenininho. Então é normal usar a potência em watts e usar o tempo em horas. E aí surge o watt-hora. E mais normal ainda, que é o que vem a conta de luz, é usar a potência em quilowatts. 1 kW, 1000 watts. E aí usar o tempo em horas, e aí vem a unidade da conta de luz, que é o quilowatt-hora. 1 kWh vale 3,6 vezes 10 na 6 joules, isto é, 3.600.000 joules. Isso salva muito exercício. Isso aqui é bem importante. O PF usa isso direto, a Unisc usa isso direto, a URGS usa isso direto, tem que saber. Aí nós temos as associações de resistores, em série e em paralelo. Numa associação em série, a corrente tem um único caminho para percorrer, a corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2. O objetivo de uma associação em série é manter a corrente. Então a resistência total do circuito vai ser a resistência 1 mais a resistência 2 mais quantas tiver. É um somatório das resistências. A corrente na associação em série é sempre a mesma, a corrente se mantém constante. Como a corrente se mantém constante, a DDP se divide. Se esses dois resistores forem iguais e tu ligou esses dois resistores numa DDP de 20 volts, cada resistor vai ter 10 volts. Por isso que a DDP total é a soma das duas DDPs. Então, o objetivo do série é manter a corrente.
O objetivo do paralelo é manter a DDP. A corrente vai vir aqui, valendo I. Quando ela chegar aqui, ela encontra o famoso nó, que é isso que diferencia o paralelo do série. O série nunca vai ter um nó, o paralelo tem que ter um nó. A corrente vai se dividir em I1 e vai se dividir em I2. Para se calcular a resistência equivalente no paralelo, tu faz a multiplicação das duas dividido pela soma, ou usa aquela dos inversos, mas essa é mais simples. O objetivo da associação em paralelo é manter o U, então a DDP total do circuito vai ser igual a do 1, que vai ser igual a do 2. E aí, claro, né, se tu mantém a DDP, tu divide a corrente, como o próprio desenho mostra. Então observa que o série e o paralelo são invertidos. No série tu mantém o I e tu divide o U. No paralelo, tu mantém o U, então tu divide o I. Se a questão quiser complicar um pouquinho mais a tua vida, ela vai meter um gerador na jogada. Vamos começar com a curva do gerador. Tem que saber que o valor máximo da voltagem é a força eletromotriz e que o valor máximo de corrente é a corrente de curto-circuito. A resistência interna de um gerador é a força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. A equação geral do gerador diz que a DDP é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, por isso que a força eletromotriz sempre é maior do que o U, tanto é que a fórmula do rendimento é U sobre E. Quando tu faz o rendimento de um gerador e tu divide U sobre E, tu está dividindo uma coisa pequena por uma coisa grande. Por isso que isso aqui sempre vai dar 0, alguma coisa, que é uma porcentagem. Talvez a parte mais importante de geradores, a parte que mais cai nas provas, sejam as associações de geradores. Se for uma associação de gerador em série, num gerador aqui tu vai ter o negativo, aqui tu tem o pistolinzinho dele que é o positivo. O positivo de um é ligado no negativo do outro. Então, quando tu tem uma associação em série, o positivo de um no negativo do outro, tu soma as forças eletromotrizes e também soma as resistências internas. No caso da associação em paralelo, o negativo é ligado no negativo e o positivo é ligado no positivo. Então, a força eletromotriz total será igual a 1, que será igual a 2, porque só cai para geradores iguais. E a resistência interna total vai ser o cálculo das resistências como se elas estivessem em paralelo, porque na realidade elas estão em paralelo. Então, o objetivo da associação de geradores em série é aumentar a força eletromotriz. O objetivo da associação de geradores em paralelo é aumentar a energia do sistema. Se isso aqui for uma lâmpada ligada, a lâmpada vai durar mais, porque ela está usando a energia de duas pilhas, já que a força eletromotriz se mantém. Beleza? Muito bem. Bom, para terminar essa aula 5, eu coloquei aqui uma partezinha sobre capacitores. Capacitores têm caído muito pouco no vestibular, tá, pessoal? É praticamente assim nulo hoje. Mas é um descargo de consciência do professor, né? Fazer o quê? Aqui cai. Aonde que costumava cair capacitores? Na UFSM e na PUC. Então, se aparecer, vai ser na UFSM e na PUC. A capacitância de um capacitor é a quantidade de carga dividido pela DDP que ele acumula, a quantidade de carga sempre em coulombs e a DDP sempre em volts. Coulomb dividido por volt dá o famoso farad, representado pela letra F, que é a unidade da capacitância. Então isso aqui é capacitância. Isso eu tinha explicado quando eu te expliquei campo elétrico uniforme. Capacitância. Essa equação a gente já tinha visto. Durante o curso tu viu essa equação aqui. A novidade está aqui. Os capacitores eles podem ser associados em série ou podem ser associados em paralelo. Observa que a representação de um capacitor são dois risquinhos de tamanhos iguais, representando a placa positiva e a placa negativa do campo elétrico. Uniforme, diferente de gerador, que é um risco grande e um risco pequeno, positivo e negativo.
Se os capacitores forem associados em série, o que acontece? A carga permanece constante. A quantidade de carga total do sistema vai ser igual à quantidade de carga que tiver no 1, que é igual à quantidade de carga que tiver no 2. E como a gente sabe numa associação em série, o U total, o U se divide, é igual ao U que tiver no 1 mais o U que tiver no 2. Como capacitância e DDP são inversamente proporcionais, a gente costuma dizer que os capacitores se comportam como resistores. Como esses capacitores estão associados em série, a capacitância total vai ser a capacitância do 1 vezes a capacitância do 2, dividido pela capacitância do 1 mais a capacitância do 2. Qual é a malandragem aqui, gente? Cara, essa equação aqui é a equação dos resistores associados em paralelo. Então, observa, capacitores associados em série comportam-se como resistores associados em paralelo. No paralelo vai dar o contrário, por quê? Como isso aqui é uma associação de capacitores em paralelo, o U se mantém constante. O U total é que vai ser igual ao 1, é que vai ser igual ao 2. Como o U se mantém constante, a capacitância total desse conjunto será a capacitância 1 somada com a capacitância 2. Então, de novo, capacitores em paralelo comportam-se como resistores em série. Que fórmula que é essa aqui? Soma. É a fórmula dos resistores em série. Então, por isso que é ruim de explicar capacitores, né? Tu leva um tempão para fazer a criatura entender resistores. Aí quando entende resistores tem que ensinar uma coisa que é o contrário. Mas enfim, não te preocupa muito com isso, é um descargo de consciência. Capacitores em série se comportam como resistores em paralelo. Capacitores em paralelo se comportam como resistores em série. Valeu, resolve todos os temas aí da aula 5 e qualquer coisa me mande dúvidas. Abraço, tudo de bom.